Olá, dando continuidade ao material Aprender Sempre, terceiro bimestre. A habilidade: resolver problemas que envolvam progressões geométricas. São os exercícios 19 ao 25. Exercício 19. Calcule as potências. Observando o item A, nós temos 1/3 elevado a 2, ou 1/3 ao quadrado. Nesse caso, a base é 1/3 e o expoente 2. E qual é a função do expoente? Verificar quantas vezes a base deve se repetir para efetuar o produto. Então, 1/3 vai repetir quantas vezes por ele mesmo? 2 vezes, que fica 1/3 vezes 1/3. E aí, multiplicando as frações, 1 vezes 1, 1 denominador com denominador, 3 vezes 3, 9. Então, o resultado de 1/3 ao quadrado equivale a 1/9, na forma fracionária. Na forma decimal, nós temos, só basta dividir 1/9, né? No caso, 0,11, uma dízima periódica. Seguindo a mesma lógica, faça nos demais. Só um lembrete aqui, fração de expoente 1 dá como resultado a própria fração. Por exemplo, 3/7 elevado a 1 é o próprio 3/7. Então, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Fração elevada ao expoente 0 dá como resultado o número 1. Então, por definição, todo número elevado a 0 é 1. Por exemplo, aqui, 2/5 elevado ao expoente 0 é igual a 1. Outro caso é quando o expoente é negativo. O que acontece quando o expoente é negativo? Então, por exemplo, 2 elevado a menos 1. Como resolver? Nesse caso, primeiramente, todo número tem o seu elemento neutro, da multiplicação e da divisão. Então, existe um número 1 aqui, dividindo essa potência. Então, a gente coloca ele em destaque aqui. E agora que tem 2 elevado a menos 1 sobre 1. Na propriedade com expoente negativo, nós invertemos, no caso, essa nova fração. Então, vai ficar o 1 na parte do numerador e o 2 elevado a menos 1 vem para o denominador com o expoente agora positivo. Agora que o expoente está positivo, fica mais simples de fazer. 1 e o 2 elevado a 1 é 2. Próximo exercício. Se as suas notas na escola ganhasse durante os primeiros 30 dias do mês uma quantia em dinheiro seguindo a sequência R$ 1 no primeiro e nos demais dias aumentando sempre 50 centavos a cada dia, até o 30º dia, e construindo a seguinte tabela para controlar suas economias. Complete a tabela abaixo para descobrir quais seriam os valores diários e o valor final economizado. Então, aqui no caso é uma sequência, onde cada termo da sequência representa um dia. E nessa sequência você já começa com R$ 1 no primeiro dia. E aumentando sempre 50 centavos a cada dia. O que significa na sequência R$ 1? Em toda sequência ela é o primeiro termo. Então ela é o A1. E o que vem a ser os 50 centavos? É de quanto que ela está variando.
de termo a termo está sempre aumentando 50 centavos. Essa variação entre um termo e outro se chama razão, representado pela letra R. Então agora note que nós temos a tabela, onde a primeira coluna representa os dias, a segunda coluna o valor recebido no dia ou naquele dia para cada linha da tabela, e a terceira coluna e última representa a soma dos valores economizados. Por que a soma dos valores economizados? É um somatório de tudo que ele está poupando, acumulando, dos dias anteriores até o respectivo dia. Vamos ao primeiro dia. Você começa com R$ e acumulado 1. No segundo dia, você tem 1 mais um aumento de 50 centavos, que passa a ser o segundo dia 1,5. O terceiro dia passa a ser 1 mais 2 vezes 0,5. Por quê? Porque no terceiro dia já teve um aumento de 50 centavos 2 vezes. Então, com mais 1, 2. Agora, relacionando os valores recebidos no dia com a soma dos valores economizados, que é a última coluna, 1 mais 1,5, que resulta economizado 2,5. Depois, no terceiro dia, você tem 1 mais 1,5 mais os 2, que resulta o 4,5. E a próxima linha, representado pelo quinto dia, como que ficaria? O valor recebido no dia, 1, mais no quinto dia, o aumento de 50 centavos será 4 vezes. Então é 4 vezes 0,5 mais 1, que dá 3. E a soma dos valores acumulados? 1, que é do primeiro dia, mais o do segundo dia, que é 1,5, mais do terceiro dia, que é 2, mais 2,5, mais 3, resultando nesse quinto dia um total de R$ 10. Percebe-se que aqui nós temos 4 valores e apareceu um valor ali, que é o caso 2,5. O que corresponde a esse 2,5? Se perceber bem na linha, nós estamos no quinto dia e anterior estávamos no terceiro. Entre o terceiro e o quinto dia existe um dia aí que é o quarto. O quarto dia não aparece na tabela, mas temos que levar em consideração nos valores economizados. E como ele ficaria? No quarto dia, você tem um aumento de 50 centavos 3 vezes, mais 1, que dá o resultado de 2,5, ou 2,5. Semelhante a isso, o da próxima linha, que é o 10º dia, como nós estamos no quinto dia, até o 10º dia você tem o sexto, o sétimo, o oitavo e o 9º dia até chegar o 10º. Então, seguindo essa mesma lógica, preencha as demais linhas da tabela. Agora, analisando a tabela, umas perguntinhas. Com o passar dos dias, o que ocorre com os valores correspondentes aos economizados? Então, comparando, o que acontece lá na tabela? Enquanto os valores correspondentes ao dia sofrem um aumento, que nós percebemos, 50 centavos lá, os valores economizados representam um somatório do termo em destaque com seus antecessores. Próxima. À medida que os dias passam, o quanto aumenta os valores correspondentes aos economizados? Os valores correspondentes aumentam a cada dia 0,5,
ou 50 centavos, enquanto os economizados aumentam em relação ao termo antecessor. Descreva com palavras uma regra para calcular os valores da coluna valor recebido no dia, a partir do valor recebido no dia anterior. No caso, nós percebemos na tabela que a soma do primeiro termo mais o produto de seu antecessor com a razão. É o que está acontecendo ali. Usando a regra descrita no item anterior, encontre uma fórmula para relacionar os elementos da coluna dia com os da coluna valor recebido no dia. Então, nesse caso nós vamos generalizar, né? Que se n é qualquer termo de uma progressão, logo a n representa qualquer termo de uma sequência. Como em todos os procedimentos aparece o A1, e essa sequência a cada termo 0,5. Observe bem os números na coluna valor recebido no dia. Que tipo de sequência eles formam? Uma sequência onde a partir do primeiro termo ela aumenta 0,5 de um termo para o outro, isto é, adicionando 0,5 a cada termo em destaque para encontrar o próximo termo. Então essa sequência é o que? Chamada de PA, progressão aritmética. Encontre uma fórmula para calcular o valor recebido no enésimo dia. Então no caso é o AN. E nós já nas aulas anteriores nós tínhamos visto já sobre o enésimo termo, onde é representado por AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Na sua fórmula, o valor calculado para N igual a 1 é igual a 1? E o valor para N igual a 2 é 3? Confira se sua fórmula está funcionando para todos os números da tabela. Então, antes de verificar os números da tabela, no caso, vamos verificar aqui para o A1, né? Então, verificando, a N igual a 1 mais N menos 1 vezes R, nós temos o que? Para N igual a 1, então o A1 é 1, que é o que nós vimos na sequência, o N vale 1, 1 menos 1, e a razão é 0,5. Resolvendo dentro do parênteses, 1 menos 1 dá 0, vezes 0,5, 0 com mais 1, então A1 é 1. Nesse caso, o valor é igual a 1. Será que a mesma coisa acontece para n igual a 2? O resultado é 3. Então, seguindo o mesmo procedimento do n igual a 1, vamos usar agora o n valendo 2. Então, onde tem n, vamos colocar 2. Então, fica 2. O primeiro termo é A1. N menos 1 vai ficar 2 menos 1 vezes a razão 0,5. Resolvendo dentro do parênteses, ficou 1 multiplicado por 0,5, próprio 0,5. Com mais 1, 1,5. Então, perceberam que já não deu valor 1, deu 1,5. E como ele perguntou se o resultado era 3, né, não é igual a 3.